Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre fé. É isso mesmo, vamos cuidar da nossa saúde espiritual. Eu me chamo Janderson e esse é o canal Vendedor Alto. Muita gente busca aprender técnicas de vendas, persuasão para melhorar o seu desempenho com o cliente e isso é maravilhoso, tem que mesmo. E para adicionar, a fé mais ação, hoje eu quero lembrar da passagem de 1 Crônicas, onde fala sobre Asaf e o seu grupo de levitas, que iam à frente da batalha do rei Davi e eles louvavam a Deus, eles buscavam adorar a Deus primeiramente e ali eles congregavam, entre si. Eles buscavam a Deus primeiramente antes de qualquer batalha, antes de qualquer guerra. E o vendedor é a mesma coisa. Para o vendedor sair de casa, ele tem que estar preparado, ele tem que estar calmo, ele tem que estar ciente do que ele vai enfrentar naquele dia. Porque um vendedor, quando ele está mais sereno, mais calmo, ele atende de forma espontânea o cliente, ele atende de uma forma mais genuína. Ele tem uma escuta ativa melhor, ele escuta melhor o cliente. E o cliente percebe. Todo cliente, quando vai em algum lugar, seja em loja, seja no e-commerce, por ligação, a gente percebe como o vendedor está naquele dia. Se ele atende a gente com mau gosto, se ele atende a gente com frieza. E isso conta muito. A fé mais a ação, ela torna a venda muito mais eficaz do que você só usar técnicas, Só querer persuadir o cliente a todo tempo, só querer vender e não escutar nada do que ele tem para falar. E a forma com que o cliente busca solucionar o problema dele é a mesma forma com que o vendedor busca bater a sua meta, bater as suas comissões do dia. Cada um necessita de algo naquele dia. O vendedor precisa bater a meta diária e o cliente precisa solucionar o problema dele. Para que tudo isso aconteça de uma forma genuína, o vendedor precisa escutar o cliente, precisa ter uma escuta ativa, para solucionar o problema do cliente de uma forma que ele vai sair contente, que ele vai se sair realizado. E a fé, como diz lá em 1 Crônicas e também em 2 Crônicas, fala algumas coisas sobre isso. Se eu não me engano, no capítulo 22, tem outra tribo lá que também buscavam orar a Deus primeiramente, antes de qualquer batalha. E isso remete muito à forma com que o vendedor precisa agir. Isso mostra que a fé mais a ação dá um resultado muito melhor, dá um resultado assim gigantesco e faz a diferença. Se você colocar em prática amanhã ou hoje mesmo, vai num canto, pede a Deus ou em pensamento, pede a Deus mais cliente, pede a Deus mais sabedoria, pede a Deus mais discernimento, dos problemas do seu cliente. Se o seu cliente deu até um prazo aí para você resolver o problema dele, pede a Deus para que ele consiga esclarecer as suas ideias, para que ele consiga esclarecer os seus pensamentos, para que você possa realizar essa venda de uma forma que vai satisfazer o cliente genuinamente, que ele vai voltar todo mês para comprar com você de novo e de novo e de novo. E isso não tem preço que pague. A gente fica muito muito realizado, É muito gratificante você perceber que está resolvendo o problema das pessoas, está buscando melhorar a vida delas. De uma forma, você está melhorando a vida delas. O vendedor, ele está para solucionar o problema das pessoas. Isso é uma ação social beneficiada. Claro que ele vai ganhar o salário dele, ele vai ganhar as comissões, e uma mão lava a outra, não é mesmo? A gente busca ajudar as pessoas e a gente é recompensado depois. No
no ramo de vendas, muitas coisas pode sim acontecer. Pode ter dias que você vai orar, que você vai estudar e, cara, pode até não aparecer nenhum cliente. Às vezes você precisa recalcular a rota, certo? Você precisa entender o que você está fazendo de errado. Porque somente a fé também não vai resolver, só a gente orar e esperar cair do céu. A gente precisa sim estudar técnicas de venda, a gente precisa sim estudar ações de vendas. Como eu digo ações de vendas? Percebe o seu colega ali como que ele está atendendo. Ele está atendendo de uma forma que está melhorando as vendas dele? Dá uma olhada como que ele está vendendo, busca entender como é que ele atende aquele cliente, entenda como que ele aborda o cliente, como que ele atende do começo, do meio e fim, e como ele se despede do cliente. É como eu falo para os meus vendedores. A gente, quando tem uma escuta ativa, a gente consegue ouvir mais o cliente. E você percebendo tudo que ele precisa mudar naquele dia, tudo que ele precisa solucionar, você percebe na hora que o problema está na falta de escutar os clientes. Juntando essas técnicas, juntando tudo que eu já falei nos outros vídeos, e ainda tem muito mais coisas para falar. Eu acredito que vocês vão entender que a fé mais a ação em conjunto, ela tem uma mudança extraordinária. Quando o vendedor só usa técnicas e persuasão, quando ele começa a usar a fé em conjunto com tudo que ele tem de técnicas, de tudo, ele vai melhorar. E isso é um fato. Não é mito, não é conversinha. Você pode pesquisar que a maioria dos vendedores que tem fé e busca uma saúde espiritual, ele vai melhorar as vendas dele. Pode pesquisar e vocês vão ter a certeza de que um vendedor com a saúde espiritual em dia, ele vai sim fluir mais nas vendas, ele vai conseguir alavancar as vendas dele. E com tudo isso que eu falei, você percebe que muitas das vezes as pessoas também não sabem pedir, né? Elas querem orar, mas só querem saber do bolso delas. Deus me envia mais cliente para mim conseguir bater a meta, para mim ganhar mais comissão. Só que também a gente tem que pensar nas pessoas. O vendedor, ele soluciona problema. Então ele precisa entender que ele tem que pedir a Deus sabedoria para solucionar esses problemas também. Deus, eu te peço que o Senhor me ajude a entender os problemas dessa cliente, me ajude a entender, me dê discernimento, me dê esclarecimento sobre o que realmente ela precisa, que a cada métrica que eu estudar aqui, diante do caso dela, que eu venha solucionar da melhor forma o problema dela. E cara, isso aí é fantástico, quando você percebe o problema real que você precisa atingir, não só do cliente, mas o seu problema também, de entender qual é o ponto que você tem que chegar, qual é a dificuldade que você tem que passar, qual é a objeção que você tem que quebrar daquele cliente e qual é a melhor forma para explicar para ele. E quando você junta tudo isso num atendimento genuinamente, assim, de forma ativa, você vai começar a ver resultados, você vai começar a ver formas diferentes de abordar o cliente. É como eu falei, olha o colega do lado, observa como ele está vendendo, se ele está batendo a meta dele, pede umas dicas, não tenha vergonha não. O vendedor, ele precisa ter humildade. O vendedor humilde, ele consegue chegar a lugares que dificilmente uma pessoa arrogante ela conseguiria. Então você percebe que
quando você é mais empático com as pessoas, quando você usa a empatia também, né? Você entende que se colocar no lugar do outro é entender também que, poxa, se lá eu precisei aprender, eu pedi as dicas do meu colega e depois eu estou com mais dificuldade, por que eu não peço mais dica para ele ainda, né? Por mais que tenha passado meses já de experiência, às vezes ele sabe uma técnica que ele aprendeu ontem, ou às vezes ele aprendeu essa técnica mês passado, só que faz tempo que vocês não falam sobre vendas, porque ele acha que você já sabe tudo e você também acha que ele acha que você já sabe tudo, que ele sabe. E você pensa a mesma coisa. Ah, ele deve estar achando que eu sei de tudo, então nem vou mais ficar tocando nesses assuntos. Eu vou estudar por conta própria. Mas nem sempre a internet tem de tudo. A gente tem que ter também conversas humanas para a gente entender como é realmente que cada um se comporta diante de um problema, não é mesmo? Então, o vendedor que sabe solucionar bem os problemas, ele é simpático, empático, humilde e com bastante fé e saúde espiritual, ele tem a correr o risco de bater todas as metas e a correr o risco de ganhar o máximo de comissões que ele nem imaginou ganhar. E isso é gratificante demais. Então, eu sempre agradeço a Deus por cada venda, por cada cliente que entra, por cada problema solucionado. E eu percebo que a cada vez que eu agradeço mais, aparece mais problemas ainda para mim resolver e aparece mais clientes ainda para mim atender. Isso é fantástico. Mês passado a gente bateu o recorde de vendas aqui na loja e foi maravilhoso. Tanto que a gente saiu para comemorar. E, cara, não há nada mais importante do que você confraternizar com a sua equipe, seja num restaurante, numa pizzaria, mas comemorem. Isso aí traz mais união para a equipe, reforça, né? Reforça ali que vocês estão sempre unidos, sempre em equipe e não tem preço que pague. É maravilhoso demais você ver a sua equipe dando certo, a sua equipe batendo recorde de vendas como a minha. E é maravilhoso, cara. Não tenho mais o que falar. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas e que esse vídeo possa fazer sentido para você. Mais uma vez, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Até logo.